Olá, meus amigos, aqui quem está falando é o pastor Tarsis Iraídes e este aqui é o meu canal no YouTube. Eu gostaria de convidá-lo a sempre retornar aqui. Para isso, você pode aí, portanto, se inscrever no canal e também clicar no sininho para receber as suas notificações. Hoje eu gostaria de falar com você sobre verdades e mentiras. Antes disso, eu gostaria de falar para você que nós estamos passando um período de crise aqui no Brasil e as igrejas, infelizmente, estão fechadas. E esse é um esforço para alimentar a minha igreja. Atualmente, eu sou pastor aqui na região de Capoeiro Sul, na Bahia. Já fui em Arautos do Rei, já fizemos outras coisas por aí, mas enfim, agora estou aqui pastoreando essas igrejas na Bahia. Muito bem, mentiras e verdades. O que Deus acha sobre esse assunto? Como é que Deus ele encara as nossas mentiras? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus num texto bíblico que está no livro de Gênesis, no capítulo 20. Esse é um texto que fala sobre uma experiência que um servo de Deus teve com relação a um rei. E esse servo de Deus, a palavra de Deus nos diz que ele mentiu na presença de Deus. Aqui diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos da noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo quem me disse, é minha irmã? E ele também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. E respondeu-lhe Deus, portanto, em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Como é que Deus lida com as nossas mentiras? Primeira coisa que eu gostaria de falar para você a respeito desse texto que eu acabei de ler é que Deus ele não tolera a mentira. E Deus ele sempre vai se pronunciar ou se manifestar ou se posicionar a respeito daquilo que nós fazemos e que é mal aos seus olhos. Deus também, por outro lado, ele não tolera os nossos pecados. E por não tolerar os nossos pecados, Deus entra em conversa com o ser humano. Ele resolve bater um papo especial com você. E às vezes esse papo de Deus, e as pessoas pensam assim, né? Eu cometi um grande delito, eu fiz uma coisa errada na presença de Deus, e ficam inclusive com medo da justiça divina. Eu não sei se isso já se passou em algum momento na sua cabeça, esse medo da justiça divina. Muitas pessoas têm medo da justiça divina, especialmente porque estão focadas nos seus pecados e na sua vida de erros e de problemas. Mas veja, como é que Deus lida, portanto, com as nossas mentiras? O primeiro fato é que Deus, quando lida com a nossa mentira, ele leva em consideração o primeiro aspecto, um dos aspectos, na verdade, da sua própria personalidade. E o fato é que Deus não mente. Pelo fato de Deus não mentir, ele quer também que nós não mintamos para as pessoas. E essa é uma coisa muitíssimo importante. E ele chegou em sonhos a esse rei Abimeleque e já o confrontou porque alguma situação estava ocorrendo errada ali naquele lugar. Porque o seu servo Abraão havia dito para aquele rei que Sara, que era sua mulher, era sua irmã. No entanto, essa mentira, ela foi longe demais. As pessoas, elas mentem por variadas situações na vida, por várias motivações. A motivação do servo de Deus, Abraão, não era baseada necessariamente num pecado que ele havia cometido. As pessoas, quando fazem algumas coisas erradas, a primeira reação do ser humano é tentar esconder essa ação, essa situação que aconteceu dentro do seu coração e também na sua vida e com relação às pessoas. E soma-se a um pecado a outro as mentiras que vão se somando. E a coisa vai aumentando e acaba não tendo fim. Porém, as mentiras sempre têm pernas curtas. E não tem como você ficar mentindo na presença de Deus, porque em algum momento a verdade, que é soberana à própria mentira, ela irá aflorar e você será, portanto,
percebido e pego na sua mentira. Um outro fator que Deus leva em consideração com relação a isso é a questão do próprio pecado em si. Como o pecado ele destrói as pessoas, ele destrói o caráter, ele destrói a mente, ele destrói as relações dos seres humanos, Deus, portanto, como é justo e ele é salvação também, ele precisa restaurar as pessoas que estão em pecado e, portanto, também estão na mentira. Mas como é que Deus, portanto, lida com essas mentiras e esses pecados? O primeiro fato é que Deus usa a sua justiça. E por usar a sua justiça é que ele vai atrás do pecador para tentar instar e conversar com ele sempre e sempre. Para tentar mostrar um caminho melhor, um caminho mais excelente. E esse caminho de Deus é o caminho da volta, é o caminho da restauração, é o caminho dos novos começos, que muitas vezes a gente pensa que está fazendo coisas certas ao tentar endossar as nossas próprias mentiras e a gente começa entrando em caminhos que muitas vezes não tem volta. Eu não sei se você é um mentiroso por natureza, ou não sei se você, como no caso do servo de Deus, Abraão, ele usou da mentira, que é uma característica humana, para tentar resolver os seus problemas. Mas, enfim, eu não sei qual é o seu detalhe específico, o seu problema. Mas Deus ele está chamando cada um dos seus filhos à restauração, a trilhar os caminhos de volta naquelas ações que são erradas na nossa vida. Então, portanto, se você cometeu um erro, se você fez uma coisa que é errada aos olhos de Deus, o que você precisa fazer? Reconsiderar o seu erro, reconsiderar os seus caminhos e começar, em vez de fazer coisas erradas, fazer coisas certas. Deus, por outro lado, quando ele aborda o pecador, quando ele chega diante de você para apontar um erro que você está cometendo, Deus nunca vai chegar em você e vai chegar de uma forma assim, a esquivar o seu próprio erro, a não dizer exatamente aquilo que está acontecendo. E Deus, em primeiro lugar, resolveu abordar aquele problema no sentido em tentar resolver primeiro o coração daquela pessoa que era inocente naquele caso. Então Deus chegou-se na presença de Abimeleque e ele falou claramente com ele: olha, essa mulher que você está tomando para si, ela tem marido, portanto você não deve tomá-la para si. E esse moço de Deus, ele ficou extremamente atônito, falou assim: mas como assim? Eu não pensei em fazer nada errado, eu sou sincero na presença de Deus. Você é sincero na presença de Deus? Você faz as coisas com o coração puro, no sentido assim de estar procurando fazer aquilo que é correto? Esse homem de Deus, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ele conhecia muito bem aquilo que era correto e aquilo que era justo. E os seus valores estavam dentro do seu coração. Mas também, por outro lado, ele tinha uma pressuposição de querer conhecer o divino, querer conhecer o Deus da salvação. E por isso Deus se revelou àquele coração. Eu não sei se você muitas vezes tenta ter uma relação assim com Deus profunda e uma relação interessante com o Senhor, e às vezes você quer, quem sabe, ter sonhos. Algumas pessoas pensam e até dizem, né, que tem visões, etc, né? Mas Deus ele quer ter um relacionamento com você profundo, de tal maneira que ele consiga falar face a face com você, mesmo que seja diante de um sonho. Os sonhos muitas vezes não revelam quem é Deus, porque os sonhos que a gente tem muitas vezes revelam a condição da nossa própria mente. Mas existem sonhos que eles são espirituais, eles são diferenciados, porque neles está a presença divina. E quando Deus se revela, ele fala claramente ao nosso coração, primeiro, quem ele é. Em segundo lugar, ele mostra claramente a verdade que ele está querendo nos revelar, e ele fala também de soluções na nossa vida. Então, nesse sentido, Deus estava falando ao coração daquele rei. E, por isso, Deus usou de amor para com aquele servo. E, por último, Deus resolveu perdoar aquele moço. No perdão de Deus existe chance de vida. No perdão de Deus existe esperança. Existem recomeços. E o apelo de Deus, eu termino, dizendo que está no capítulo 21 e no verso 23, que diz assim, fazendo um parênteses aqui, né? Quando, portanto, esse moço entrou em contato novamente com Abraão, ele falou assim para Abraão: agora, pois, Abraão, jura-me aqui por Deus
que não mais mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim usarás comigo e com a terra que tens habitado, naquela mesma bondade com que te tratei. É dessa forma que Deus quer restaurar os corações. Se Ele usa de bondade para com você, perdoando os seus pecados, te dando um novo caminho com relação aos pecados, com relação à mentira ou qualquer tipo de delito que aconteça na presença de Deus, então Ele espera que você reconsidere os seus caminhos, volte atrás e tenha, portanto, novos começos. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.